E aí, beleza, pessoal? Maravilha estar aqui mais uma vez conversando com vocês. É o seguinte, hoje eu estou fazendo aqui o vídeo do segundo dia de desconstrução para você conseguir construir o seu primeiro milhão. Lembrando que a metáfora que a gente usa é como se você tivesse comprado uma casa antiga e você tivesse que desconstruir ela para construir um prédio no lugar, nesse terreno. Então, nós estamos na fase de desconstrução, que significa exatamente você desconstruir crenças suas e minhas que são limitantes e que nos impedem de conseguir o nosso primeiro milhão. Hoje, uma promessa que eu posso fazer aqui é que vai ser mais direto, mais cirúrgico, mais objetivo, mais pragmático, mais tudo. E mais curto esse vídeo. O de ontem, que foi o primeiro vídeo, levou 20 minutos e nesse eu não quero passar de 10. Porque eu quero trazer praticidade para vocês e clareza. Vamos lá. O tema que nós vamos abordar hoje, que nós precisamos desconstruir, é a seguinte questão: o não merecimento, a falta de merecimento. A falta de merecimento ou o não merecimento está diretamente ligado à dependência. Se você pegar a palavra dependência e colocar alguns prefixos nelas, você vai ter uma palavra que tem um sentido totalmente diferente. Por exemplo, independência e interdependência. A independência, se você separar dependência e o in refere-se a interior, dentro. Se eu sou independente, eu dependo do meu interior, eu dependo de mim. Então, quando eu dependo de mim, eu sou independente. Agora, a interdependência é quando você tem uma dependência de um grupo de pessoas. A interdependência é muito positiva, porque ele traz a aura de união. Com a interdependência, nós temos a possibilidade de construir algo junto com as pessoas, como a ideia de equipe, por exemplo. Uma equipe é interdependente. Bom, falando um pouco da dependência, a maioria de nós, seres humanos, temos algumas dependências comuns. A dependência emocional é uma coisa muito complicada. A dependência afetiva, que é diferente da emocional, eu posso explicar aqui. A dependência financeira, a dependência de um vício, a dependência comida. Toda dependência, ela gera escravidão. Qual que é a sua tarefa hoje? A sua tarefa hoje é listar todas as suas dependências que conseguir vir na sua cabeça. Tudo que você percebe que você é dependente. Faça uma varredura na sua vida e veja o financeiro, o afetivo, o emocional. Deixa eu separar aqui o afetivo e o emocional, porque muitas pessoas acreditam que são a mesma coisa. Por exemplo, o emocional está ligado à nossa emoção, como nós nos sentimos. Como nós nos sentimos está ligado com a nossa necessidade de aprovação. Se uma pessoa ela nos critica, nós ficamos tristes. A tristeza é uma emoção. Então, nesse caso, o que acontece? Nós temos uma dependência emocional, ou seja, como nós vamos nos sentir emocionalmente depende de como as outras pessoas vão agir com a gente. Já a dependência afetiva se refere a uma pessoa específica, principalmente o namorado, a namorada, o cônjuge. Então, muitas vezes a pessoa precisa de ter uma validação, um carinho, uma atenção de uma pessoa específica. Nisso, a gente consegue determinar e definir a dependência afetiva. Então, a dependência emocional, elas são muito parecidas, mas a dependência afetiva tem uma particularidade, que é quando você dedica poder, você depende de alguém especificamente. O ideal é que você dissolva e desconstrua sua dependência, porque a dependência ela está diretamente ligada à sensação de não merecimento. Quando você depende, é porque você se sente não merecedor, então você depende do outro, Ainda falando sobre a dependência ela é inevitável, porém ela tem limite. Ou seja, o bebê ele depende da mãe para se alimentar, ou de algum adulto, ou de uma mulher adulta, ou mesmo um homem, para poder o alimentar a fim de que ele cresça, de que ele se desenvolva. O bebê também, antes de nascer, depende do útero da mãe. A dependência ela tem limite. Se você ultrapassar o limite da dependência, por exemplo, um bebê passar
50 semanas dentro do útero, o resultado é morte. Ou seja, a dependência ela tem um limite. Tem até um ponto que a dependência pode ir e até um ponto que a dependência não pode ir mais. E a partir dali já é muito prejudicial. Nem sempre a dependência é prejudicial, às vezes a dependência é necessária. Então uma criança de 1 mês, ela depende dos adultos. Se você pegar e torná-la independente, falar assim, ó, vai pro mundo, vai sobreviver sozinha, ela vai morrer, entendeu? Se ela não encontrar um adulto, ela vai morrer. Então, assim, a dependência, ela é às vezes necessária, só que ela tem um limite. Então saiba identificar qual é o limite da dependência que você tem. Qual é o limite da dependência que você carrega. Será que já não chegou no limite? Bom, eu já falei para você listar a dependência, né? Uma frase que o Pablo Marçal diz muito é: quem aprende não depende. Por um exemplo que ele dá muito claro é o exemplo de Salomão. Quando ele pegou os sábios, né, 2 sábios de cada tribo em determinadas artes e fez com que ele se tornasse mestre dele. Ou seja, ele aprendeu as diversas artes e aprendeu todas as habilidades. Ou seja, ele cancelou a dependência de conhecimento. A dependência que você precisa se livrar urgentemente, primeiro, é a dependência de você ter uma renda só e a dependência de você ter apenas um tipo de conhecimento, você ser ultra especialista em apenas uma coisa, porque logo o que você sabe, o que você é muito bom, o que você é especialista pode se tornar obsoleto e você ficar sem chão, sem eira e nem beira, ou seja, você pode ficar insignificante, irrelevante, ultrapassado. Então, aprenda novas habilidades. Não seja dependente de apenas um conhecimento e não seja dependente de apenas uma renda. Outra coisa para desconstruir velhas crenças é que nós não somos o que aprendemos. Nós não somos o que aprendemos. Muitas vezes as pessoas elas usam o que aprendeu ou o que faz profissionalmente, absorve isso na sua identidade, como se isso fosse sua identidade. Desconstrua isso o mais rápido possível. Outro código poderoso é o seguinte: você é do tamanho que você quiser. Por quê? Porque para você ser maior, você precisa expandir a sua mentalidade, a sua crença, e você pode fazer isso com novos conhecimentos, desconstruindo velhas crenças, desconstruindo velhos hábitos e adotando novos, né? Se livrando de certos vícios e adotando novos vícios positivamente. Então, você é do tamanho que você quiser, ou seja, você não deve jamais reclamar de ser um nada, porque se você se considera um nada hoje, é porque você quis, ou porque você não quis ser algo mais. Outra coisa polêmica que eu quero dizer é a seguinte, com relação à dependência: não dependa nem de Deus. Porque o que eu vejo muito é as pessoas pedindo, se achando dependente, sendo que Deus já deu tudo o que você precisa. É só você agir. Agora, como eu falei no último vídeo, é melhor você agir do que você pedir. Bom, para você treinar o automerecimento, a sensação de automerecimento, você precisa adotar um hábito, uma postura muito simples, mas muito importante. Adquira o hábito de se pagar. Ou seja, quando você adquirir o hábito de se pagar pelos seus méritos, de você se dar um prêmio por cada etapa que você concluir, você vai começar no seu interior a ter uma sensação de merecimento. Leva essa dica a sério, siga, porque isso é muito poderoso. Bom, para concluir, nós temos que entender o seguinte: nós merecemos o que plantamos e nem sempre merecemos tudo. Você lembra lá no primeiro vídeo? Se você assistiu, se você não assistiu, vou deixar o card aí, você assiste, sei lá, vou deixar aqui no canto, sei lá, ou aqui, não sei. Você assiste aí esse vídeo. No primeiro vídeo eu falei o seguinte, que você provavelmente em algum momento da sua vida, ou alguém que você conhece, colheu um fruto numa árvore que não plantou. Ou seja, a pessoa colheu o que não plantou. Então ela adquiriu um fruto da qual ela não tem merecimento. Você merece
Você merece o que você planta. Simples, essa é uma verdade simples. Porém, muitas coisas você não merece. Quando você não merece, caso você acredite em Deus, se beneficie do favor dele. Porque muitas vezes você realmente não merece, mas você pode se beneficiar do favor dele. Assim como você pode colher através de uma manga, num pé de manga, num terreno onde não é seu, onde você não plantou a manga, através do favor do dono daquele pé de manga, ele deixa você colher manga. Então ele te fez um favor, então você foi lá e colheu a manga onde você não plantou, através de um favor. Então quando você não é merecedor realmente, existe a sensação de não merecimento, existe o não merecimento de fato, existe a sensação de merecimento e o merecimento de fato. Saiba diferenciar isso, comece a observar como as coisas funcionam, porque isso é muito valioso para o seu autoconhecimento e para você ter clareza das coisas que realmente importam na vida. Ou seja, quando você não for merecedor, se beneficie do favor. Essa é uma grande lição. Então, para você desconstruir o não merecimento, plante, porque você merece o que você planta. Se pague, se dê um bônus, se dê um prêmio por cada etapa que cuida na sua vida, para você ir brotando isso dentro de você, essa sensação de merecimento, né? E quando você realmente não for merecedor, se beneficie do favor. Assim a gente desconstrói tudo o não merecimento, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Faz o seguinte, deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque eu sei que você pode ajudar muitas pessoas através de um simples compartilhar. E o melhor é, você não paga nada por isso, tá bom? Tchau, muito obrigado e até o terceiro vídeo.